estarmos aqui. Para ouvir a sua pessoa. Considera-nos como Maria essa manhã. Estamos aqui aos seus pés para ouvir o seu falar. Para ouvir o que está no seu coração. Ilumina os olhos do nosso coração. Para entender o que vamos ouvir. E para ver o que vamos ouvir. Para poder entrar na realidade do que ouvimos. Aleluia. Nessa manhã nós vamos falar sobre o ministério celestial do Cristo celestial, visto no livro de Hebreus. No livro de Hebreus nós temos duas sessões baseadas nos dois aspectos do sacerdócio de Cristo. O primeiro aspecto do sacerdócio de Cristo, ele fala a respeito de Cristo tipificado por Abraão como sumo sacerdote. Por Arão como sumo sacerdote. E isso diz respeito ao ministério terreno de Cristo. O segundo aspecto diz respeito a Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso diz respeito ao seu ministério celestial. Isso é só uma introdução e a gente vai desenvolvendo mais durante a mensagem. Mas por que é importante nós vermos esses dois aspectos no livro de Hebreus, essas duas sessões? Porque na nossa experiência nós precisamos conhecer o ministério terreno de Cristo, que é o fundamento da nossa experiência, mas não ficar somente aí. A gente precisa avançar na experiência do seu ministério celestial. Então durante a mensagem nós vamos abrindo os pontos para a gente conseguir perceber isso. Porque no livro de Hebreus, a gente pode até ler junto, Hebreus 7:1. Hebreus 7:1, ele representa e mostra exatamente essa virada na sessão entre as duas sessões do livro de Hebreus. Senhor Jesus. Hebreus 7:1. Pois esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Então aqui a gente vê uma virada no livro de Hebreus, quando ele começa a falar exatamente sobre Melquisedeque. Quando a gente olha os capítulos anteriores, a gente vê que fala principalmente do sacerdócio de Arão. E o que foi que ele realizou, o que tipifica Cristo e o que ele realizou no seu ministério terreno. Aí só para contextualizar, quando eu falo de ministério terreno, eu digo tudo que Cristo realizou quando ele ainda estava na terra, vivendo aqui como um homem em carne. E até o momento que ele foi na cruz. Quando ele realizou tudo isso, ele estabeleceu um fundamento para a nossa experiência. A obra da cruz de Cristo é o fundamento da nossa experiência com Cristo. E aí ele não parou aí. Quando ele morreu e ressuscitou e ascendeu, o seu ministério não acabou. Pelo contrário, hoje ele está muito mais ativo do que quando ele estava na terra. Porque ele está desde os céus ministrando a nós. E o nosso encargo dessa mensagem é justamente nos impressionar com essa virada que a gente vê no livro de Hebreus. E a gente quer estabelecer que o nosso fundamento seja sólido, mas que a gente não pare aí. Que a gente avance para experimentar esse ministério celestial. Todo o suprimento que Cristo tem nos dado desde o seu ministério celestial. Quando nós vemos os pontos relacionados à virada no livro de Hebreus, aí no esboço nós temos aqui 4 pontos. O algarismo romano 1 fala a virada no livro de Hebreus. Podemos ler todos juntos as letras A, B, C e D. É só ler as letras, os numerais não precisam. Porque aqui fala os 4 pontos da virada e são os 4 pontos que nós precisamos ver e ficar impressionados sobre. Do alto exterior da terra para o santo dos santos dos céus, do altar para o pecado no mar
celestial, que é onde ele está no trono hoje, nós temos alguns aspectos, né? Quando a gente fala da obra da cruz, nós tivemos o perdão dos pecados. Quando a gente fala da obra que o Senhor está realizando desde o seu trono, não é só mais uma questão de perdão dos pecados. Sim. Ele é capaz de nos suprir para nós vencermos o pecado. Amém. Isso é muito mais elevado, não? Não é só uma questão de ser perdoado, é uma questão de vencer o pecado. Sim. Na obra da cruz, ele nos tirou do Egito, que significa o mundo. Mas ele não quer só que a gente fique fora do Egito vagando pelo deserto. Sim. Ele quer nos introduzir em Canaã. Amém. Então, desde o seu ministério celestial, ele está nos suprindo para nos introduzir na boa terra. Amém. Quando a gente olha o povo, quando saiu do Egito, o povo de Israel, eles ficaram vagando no deserto. Então Deus precisou prover até alguns suprimentos para eles. O maná, a água que era amarga precisou virar doce. Eles precisaram lutar e Deus destruiu os inimigos para que eles pudessem entrar na boa terra. Sim. Então isso tudo é o suprimento que nós recebemos hoje. Nós não precisamos ficar vagando sem uma direção, porque nós temos um fundamento sólido, nós temos o suprimento. Amém. Para avançar na nossa experiência. Amém. Eu acho que eu vou fazer um desenho aqui para contextualizar um pouco, porque quando a gente fala da virada, a gente vê muito sobre o tabernáculo. Então, eu vou fazer um desenho só para contextualizar. Eu vou fazer um desenho simples do tabernáculo. Não é o meu forte desenho, mas atende o que quiser para entender o que eu vou fazer. Então, no tabernáculo, nós tínhamos algumas seções, né, ou partes do tabernáculo. Nós tínhamos aqui o Santo dos Santos, nós tínhamos aqui o Santo Lugar, ou Lugar Santo, e nós temos também o ato exterior. Tá? Então, essas são as três partes do tabernáculo. Cada parte do tabernáculo tinha uma mobília que representa algo também na nossa experiência. Eu não vou desenhar todas, eu vou só mostrar aqui as que dizem respeito à mensagem. A gente tinha aqui no ato exterior o altar e a bacia. E no Santo dos Santos, nós temos a arca com uma tampa chamada propiciatória, que tinha também os querubins, um voltado para o outro. E tudo isso aqui, Deus não ordenou por acaso. Tudo isso mostra um pouco da nossa experiência e da intenção que Ele tinha. A primeira virada que a gente vê é do ato exterior da terra para o Santo dos Santos nos céus. O ato exterior é a parte de fora do tabernáculo, né? E aqui a gente tem tanto o altar quanto a bacia. O altar é onde realizamos as ofertas e os sacrifícios, né? O altar, ele significa e representa a cruz de Cristo. Sim. Ele foi a oferta pelo nosso pecado. Amém. A bacia era onde os sacerdotes eles precisavam se lavar. Bom, na nossa experiência, nós também precisamos se lavar. Amém. Então, o povo precisava vir, oferecer aqui o seu animal para que pudesse ter a oferta ou o sacrifício pelo pecado. Mas se o povo só ficasse aqui, né? O sumo sacerdote e o sacerdote só realizasse isso aqui e nunca entrasse no tabernáculo, principalmente no Santo dos Santos, eles iam estar vagando sem direção. Né? Então, às vezes, na nossa experiência, nós conhecemos a cruz de Cristo, mas a gente não sabe para qual direção andar. A direção que a gente precisa seguir é para o Santo dos Santos. Amém. O altar e a bacia são o Santo dos Santos. Sim. Eles não são para a gente ficar aqui só no altar e parar aqui. Eles são com uma meta, né? Eles têm uma meta. Amém. Então nós precisamos ver essa virada na nossa experiência. Tá? O Senhor se ofereceu na cruz como sacrifício e oferta. Mas não foi para a gente ficar só na experiência olhando para o Jesus sofredor na cruz, mas também para a gente avançar para o Santo dos Santos. Amém. O segundo ponto da virada no livro de Hebreus é do altar para o pecado amado em direção ao propiciatório para a graça no Santo dos Santos. Então aqui a gente viu o altar e aqui é o propiciatório. Tá? Então só para também contextualizar, dentro do Santo dos Santos tinha a arca do testemunho, que na arca tinha uma tampa. E essa tampa justamente é o propiciatório. E ela também tem um significado. Eu vou ler aqui um versículo de Êxodo 20,
25, 22, para falar sobre o propiciatório. Aqui ele fala algumas coisas em relação ao propiciatório, né? Então, o propiciatório é a tampa que fica em cima da arca. E aí, no versículo, Deus fala o seguinte a respeito do propiciatório: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém. Irmãos, o lugar no Antigo Testamento que Deus falava com o homem e que Deus se encontrava com o homem era no propiciatório. Amém. Se a gente ficar somente no ato, no altar, a gente não vai ter a experiência de estar com Deus e ouvir o falar de Deus, Sim. que é no propiciatório. Então aqui é o nosso fundamento. Cristo se ofereceu na cruz por nós, mas ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta. Qual era? Que o homem pudesse se encontrar com Deus. Amém. Que o homem possa ouvir a Deus, e não só isso. Aqui é o lugar que Deus e o homem e Deus são um. Amém. Então, Cristo se ofereceu na cruz para que nós pudéssemos ser feitos um com Deus. Amém. Então, essa é uma virada que precisa acontecer na nossa experiência. Nós precisamos ter um sólido fundamento para a gente poder entrar com ousadia e intrepidez. Sim. Porque sem o fundamento a gente vai duvidar. A gente vai pensar assim: poxa, será que eu tenho realmente a condição e o direito de entrar no Santo dos Santos? Nós temos. Amém. Porque Cristo se ofereceu como sacrifício. Amém. Então nós podemos entrar com ousadia nessa manhã. Amém. Não importa o que aconteceu antes da reunião. Sim. Essa manhã nós temos um fundamento sólido. Amém. Para falar que podemos entrar no Santo dos Santos. Amém. A outra virada foi do Cristo na terra para o Cristo no céu. Então, Cristo que estava na terra hoje está no céu. Amém. Está nos ministrando desde o céu. A letra D talvez até uma pequena correção, que aqui fala do Cristo sofredor, na verdade é do Jesus sofredor. É uma pequena correção. Do Jesus sofredor no caminho da cruz para o Cristo glorificado no trono de Deus. Aqui eu lembrei de uma experiência que uma vez a gente estava viajando com alguns irmãos e a gente foi num lugar que tinha umas esculturas feitas por um escultor famoso. E nessas esculturas a gente via algumas coisas assim, de símbolos religiosos, a gente via os profetas, né? E tinha uma ladeira descendo e tinha casas, assim, uma casa de um lado, outra casa de outro, uma casa de um lado, outra de outro. E cada uma dessas casas tinha esculturas do momento que Jesus estava na terra até chegar na cruz, né? Então ele mostrava tudo, quando ele partiu quando ele teve a última Páscoa, quando ele estava sendo maltratado no caminho da cruz, quando ele carregou a própria cruz, e o último mostrava Jesus glorificado, crucificado, e acabava aí. Então hoje em dia, muitos só conseguem ver Jesus na cruz. E aí acabou para eles. Foi só até a cruz, morreu, e a experiência deles, o entendimento, acaba aí. Mas Jesus não parou na cruz. Amém. Se ele só tivesse morrido, não teria sentido nenhum nós estarmos aqui. É verdade. Mas hoje ele não é só o Jesus sofredor no caminho da cruz. Ele é o Cristo que foi glorificado. Amém. Por ser glorificado, ressuscitado, ascendido, se tornar o Espírito, ele pode ministrar tudo que nós precisamos. Amém. Irmãos, essa é uma virada que nós precisamos ver. Amém. Não sei se vocês conseguem perceber, esse fundamento talvez seja como um andar térreo na nossa experiência. Precisa ser sólido. Mas a gente não pode só ficar no andar térreo. Sim. O ministério celestial, o Cristo celestial é um andar acima. Amém. É o primeiro andar. Sim. E a gente precisa subir esse andar na nossa experiência. Amém. Amém. Aleluia pelo ministério celestial do Cristo celestial. Amém. Seguindo aqui o esboço, nós também vemos os dois aspectos do sacerdócio de Cristo. Aqui é o que eu falei no começo. Esses dois aspectos diz respeito ao sacerdócio de Arão e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque.
Arão tipificando Cristo no seu ministério terreno, o que ele realizou na obra da cruz. E Melquisedeque tipificando Cristo no seu ministério celestial, com tudo que ele nos supre. E aqui eu não vou entrar muito, porque mais adiante na mensagem vai ser falado a respeito disso. Mas eu vou falar um pouco aqui. A gente pode ler junto Gênesis 14, 18 e 19. Aqui ele fala sobre Melquisedeque. Eu queria só destacar um pouco em relação à diferença desses dois aspectos. Gênesis 14, 18 e 19. Só para contextualizar também, não sei se todos sabem, nessa porção em que Melquisedeque aparece, antes o que acontece é que Abraão tem o seu sobrinho Ló, e Ló foi capturado. Então Abraão lutou para poder libertar Ló. E aí depois da batalha que ele teve, é quando entra Melquisedeque, que é o que a gente vai ler agora. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Quando a gente fala de como funcionava, qual era a principal função de Arão como sumo sacerdote, era principalmente oferecer o sacrifício pelo povo. O povo era muito grande, então constantemente ele estava oferecendo sacrifício pelo pecado do povo. Essa era a principal função de Arão. Então, o ministério de Cristo terreno, esse aspecto de Cristo, o primeiro aspecto, ele diz respeito a isso, ao perdão de pecado. Amém? Mas Melquisedeque aqui, ele fez uma coisa um pouco diferente. Ele apareceu a Abraão depois da batalha e ministrou pão e vinho. Amém. Cristo, como Melquisedeque, ele nos ministra pão e vinho. Amém. Irmão, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes durante a semana parece que eu chego assim em casa depois de uma luta. Parece que foi uma luta. Então, na minha experiência, eu preciso conhecer não só o perdão dos pecados, mas eu preciso que alguém me ministre o pão e vinho. Amém. E é por isso que Cristo, no seu ministério celestial, nos ministra o pão e o vinho. Amém. Essa manhã, o que foi que nós partimos aqui, o que foi que nós comemos e tomamos? O pão e o vinho. Cristo, como nosso Melquisedeque, ministra pão e vinho. Amém. Agora eu vou entrar nos itens que compõem essa parte do ministério terreno de Cristo. Tá? São 11 itens, então a gente vai ver primeiro a seção terrena do ministério de Cristo e mais adiante a gente vai ver a seção celestial. Cada uma dessas seções tem 11 itens. Eu vou passar aqui por esses itens. A gente pode ir fazendo assim. A gente pode ir lendo e eu vou parando e comentando algumas coisas no estudo. Tá? Amém. Então vamos ler o item 1, a seção terrena. O item 1. Ofereceu-se a Deus pelos nossos pecados. Aqui tem todos os pontos de versículos. Tá? Eu não vou, por questão do tempo, me deter em todos os versículos. Mas eu encorajo todos a entrarem nesses versículos justamente porque eles são o fundamento da nossa experiência. O fundamento está aqui. Como eu vou passar essa primeira sessão, o meu desejo aqui é fortalecer o nosso fundamento. Amém. Então, que a gente possa ter um fundamento fortalecido. Amém. Então, Cristo se ofereceu a Deus pelos nossos pecados. Amém. Um versículo conhecido é João 1,29, né? Quando os discípulos de João eles olham o Senhor, eles fazem uma declaração também. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Mas não importa o que a gente sente, o pecado foi tirado. Amém. Irmãos, esse é o nosso fundamento. Às vezes a gente acha que o pecado está muito vivo, mas o pecado foi tirado. Amém. E o fundamento, eu gostei muito enquanto entrava na mensagem de ver isso.
Às vezes eu me baseio muito no que eu sinto, mas o fundamento é por fé. Amém. O fundamento está baseado na palavra. Se a palavra diz que o pecado foi tirado e que Cristo se ofereceu a Deus pelos meus pecados, eu não preciso pensar que é diferente. Sabe? Esse é o meu fundamento. Eu posso declarar. Quando o pecado vier causar problema, sabe? O pecado foi tirado. Amém. Vamos ler o número 2. Fez propiciação pelos nossos pecados. A propiciação nada mais é do que quando duas partes têm um problema e alguém apazigua essas partes, né? O pecado que entrou no homem, ele trouxe muitas consequências. E essas consequências se tornaram problemas. Mas esses problemas foram resolvidos. Amém. Porque Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. Amém. Quando Ele fez propiciação, Ele apaziguou Deus a nosso favor. Então hoje não temos mais problemas com Deus, porque Deus foi apaziguado por Cristo no seu sacrifício por nós. Amém. Agora, ponto 3. Fez a purificação dos nossos pecados. Então, se Cristo somente tivesse oferecido pelos nossos pecados, e somente tivesse feito a propiciação, a sua obra de purificação e de limpeza não seria completa. Então, ele também fez a purificação dos nossos pecados. Número 4. Santificou-nos por meio da sua oferta com seu sangue. Amém. Ser santo é ser separado para Deus. Senhor Por Jesus. meio da sua oferta com seu sangue, Cristo nos separou para Deus. Amém. A gente não pertence mais à cidade em que estamos, seja Nova Iguaçu, Seropédica, todos nós pertencemos a Deus. Amém. Fomos separados para Deus. Amém. Às vezes, na nossa experiência, a gente pode achar que nós não somos santos, né? Mas aqui está o fundamento outra vez. Nós fomos santificados por meio da oferta de Cristo na cruz. Amém. E às vezes não só a gente pode olhar os outros e pensar que os outros não foram santificados, porque a gente se baseia muito na aparência, né? Ou no que acontece exteriormente. Mas tem um versículo que eu gosto muito e acho muito interessante. Em 1 Coríntios 1:2, Paulo escreve uma coisa. E só para dar um contexto, a igreja em Corinto não estava em uma situação aparentemente muito boa. Tinha muitos problemas e os santos ali causavam muitos problemas entre eles mesmos. Senhor Jesus. Então, quando a gente olha exteriormente, a gente pensa, como assim? Olha a condição dessa igreja. Mas Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, ele escreve o seguinte no versículo 2. A igreja de Deus está em Corinto. A quem? Aos santificados em Cristo Jesus, aos santos chamados, todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Irmãos, não importa a condição, aqui é a igreja dos santificados em Cristo Jesus. Amém. Porque nós já conhecemos o fundamento. Na sua oferta na cruz, Cristo nos santificou. Amém. Ponto 5. Aperfeiçoou-nos com sua oferta. Amém. Vou pegar aqui minha cola. Eu estava vendo sobre o que é aperfeiçoar. Aperfeiçoar é acrescentar o que está faltando a fim de tornar algo completo. Irmãos, de mim está faltando muita coisa, em muitos aspectos. Como um marido, como um membro no corpo de Cristo, como um funcionário na minha empresa, faltam muitas coisas. Mas Cristo me aperfeiçoou com sua oferta. Ele acrescentou o que estava faltando para me tornar completo. Irmãos, Cristo nos tornou completos com a sua oferta. Amém. Não importa quão fracos nós pensamos que somos, não importa quantas deficiências pensamos ter, mas Cristo já nos aperfeiçoou. Amém. Cristo nos completou. Amém. Amém. Agora o número 6. Consumou uma nova aliança conosco em seu
ofereceu na cruz, ele consumou uma nova aliança. A antiga aliança eram várias leis que exigiam muito do homem, mas o homem não tinha como cumprir. Mas Cristo consumou uma aliança superior. Amém. Uma aliança superior, com promessas superiores, com uma lei melhor, com sacrifícios superiores e com um sangue superior. Antes eram sangue de animais, mas a oferta que Cristo ofereceu, consumando essa nova aliança, é o próprio sangue de Deus. Amém. É o sangue de Cristo que fala coisas superiores. Amém. Então ele não assinou essa nova aliança com tinta de uma caneta que falha, mas foi com seu próprio sangue. Amém. Agora o ponto 7, item 7. Nos deu o Novo Testamento. No momento que Cristo morreu na cruz e ascendeu, a aliança se tornou o nosso testamento. Sim. Às vezes a gente pode passar de maneira muito rápida e perceber, mas a Bíblia tem duas partes, né? O Antigo e o Novo Testamento. Então isso aqui é o nosso testamento. Amém. É nisso aqui que precisamos nos fundamentar e conhecer. Porque, por exemplo, se digamos que alguém tenha ganhado uma grande herança e não sabe. Então ele vive uma vida com muita dificuldade, mas ele tem uma herança guardada, mas ele não conhece o testamento que foi deixado para ele. Então ele vive uma vida difícil, mas quando ele podia estar desfrutando o que o testamento deixou. Sim. A mesma coisa somos nós. Sim. Se nós não conhecermos o nosso texto, o testamento que foi deixado para nós, Sim. o nosso fundamento vai ser muito fraco. Sim. Nós precisamos fortalecer o fundamento que temos. Sim. Então nós vamos poder até mesmo trazer para a nossa experiência tudo que está aqui. Tudo que está aqui. Que é o nosso testamento que foi deixado para nós. Amém. Não foi deixado para ser só escrito, mas para podermos utilizar. Amém. O ponto 8 agora. Sofreu a morte por todas as coisas. Então, quando Adão pecou, não foi só o homem que teve problema, sabe? Tudo se tornou em desordem, tudo ficou errado. Mas a morte de Cristo também foi em favor de todas as coisas. O item 9. Destruiu o diabo na cruz. Esse aqui, irmãos, eu quero ler com vocês o versículo. Hebreus 2,14. E eu acho que seria muito bom memorizarmos esse versículo. Senhor Jesus. Hebreus 2,14. Visto, portanto, que os filhos compartilham de sangue e carne, igualmente ele também participou dos mesmos, para que por meio da morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Amém. Irmãos, às vezes a gente tem medo de falar diretamente ao nosso inimigo. E eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser displicentes em nenhum momento. Mas se nós conhecemos esse fundamento, quando a gente percebe que o inimigo quer nos incomodar, nós podemos falar uma coisa: você foi destruído. Sabe? Nós podemos lembrar isso a Satanás. O diabo, nosso inimigo, foi destruído na morte. Amém. Irmãos, que vergonha para ele. Amém. Ele achou que ao levar Jesus na cruz, ele estava tendo uma vantagem e ganhando o que ele achava que era uma batalha ali. Mas na verdade, ele só fez ele mesmo cair numa armadilha. Sabe? E quando Cristo se ofereceu na cruz por nós, ele foi destruído. Amém. Que vergonha para o nosso inimigo. Ele achou que estava ganhando, mas foi destruído. E esse não é o que a gente acha ou sente. Isso é o nosso fundamento. Amém. Quando ele vem nos incomodar, podemos falar: você já foi destruído. Amém. Aleluia. Agora o item 10. Nos libertou da escravidão, do medo, da morte. Eu vou ler o versículo 15 logo na sequência do que a gente lê.
e libertasse aqueles que, por causa do medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Senhor Jesus. A morte, ela tem o seu poder. É o aguilhão da morte. Eu parei para pesquisar o que é aguilhão. O aguilhão ele pode ser um ferrão de um animal que tem um veneno, mas também o aguilhão é usado para representar o que é uma vara com uma ponta de ferro aguda, que é usada para ou um boi ou algum animal, para fazer esse animal marchar, para fazer esse animal andar. A morte, ela tem o seu aguilhão. Ela tinha o seu aguilhão. E esse aguilhão era como se estivesse assim, constantemente em nós, sabe? Nos espetando. E a gente com medo, sabe? Como se estivesse literalmente assustado desse pontiagudo que tem o aguilhão. Mas também Cristo não só destruiu o diabo, ele destruiu a morte e o poder da morte. Amém. Dessa forma, irmão, se alguém tinha medo, eu digo pelo fundamento, não é necessário mais que tenhamos medo da morte. Amém. Porque Cristo destruiu também o poder da morte. Amém. Aleluia. E por fim, o item 11. Abriu o caminho da cruz. Amém. Irmãos, Senhor. talvez a gente pense que seja muito difícil se achegar a Deus, né? Mas isso só pensamos se a gente tiver um mapa errado. O livro de Hebreus nos mostra um novo mapa, em que Cristo abriu o caminho da cruz ao trono. Amém. E hoje nós temos o livre acesso ao Cristo que está no trono, ao trono da graça. Amém. Então não é mais uma estrada turbulenta, cheia de buracos. É uma estrada pavimentada. Amém. É uma estrada que, se a gente falar Senhor Jesus, amém, nós pegamos essa estrada e chegamos no trono. Amém. Esses são os 11 itens que devem ser o nosso fundamento. Amém. Irmão, maravilhoso esses 11 itens, sim? Amém. Mas isso é só o andar térreo. Ainda tem algo mais elevado. Amém. Que é o que nós vamos seguir vendo. Subiu o primeiro andar agora. Primeiro andar. Enquanto o irmão que vai falar chega aqui, invocamos o nome do Senhor. Amém. 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 Nós, apesar de ter duas sessões, né? Dois irmãos falando, a mensagem é uma só, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, alguns pontos que eu tocar, provavelmente o Mateus pode ter tocado, mas a mensagem é uma só. Né? Voltando só na questão de Abraão, irmãos, eu fico muito impressionado ali, depois dessa guerra que Abraão batalhou, esse Melquisedeque aparecer ali do nada e ministrar pão e vinho para ele, né? Amém. Isso me impressiona demais e nos encoraja a perceber que o Senhor está sempre intercedendo por nós de alguma maneira, né? Sim. O que me encoraja também nesse versículo de Gênesis 14, se vocês perceberem, depois que Melquisedeque vem ministrar pão e vinho para Abraão, o rei de Sodoma ofereceu algumas coisas para Abraão. É verdade. E Abraão não quis de jeito nenhum, irmãos. Fica. Ele não queria nada, a não ser o que pertencia a eles. Então, eu percebi, o Senhor me mostrou que às vezes ele ministra o pão e o vinho, e às vezes eu quero algo mais que não é o pão e o vinho. Então nós precisamos realmente nos afastar dessas coisas. Sim. Se o Senhor ministrou pão e vinho para nós, é o suficiente. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Deixa eu achar. Amém. Como o Mateus disse, o intuito dessa mensagem é fazer a gente perceber, irmãos, que realmente há uma virada no livro de Hebreus, do capítulo 6 e capítulo 7. E não há maneira de perceber essa virada só eu falando, realmente a gente tem que tocar na palavra. Sim. E isso aconteceu comigo quando eu peguei o esboço para ler, e o irmão, e eu escutei algumas mensagens, o irmão falou que tinha uma virada, eu falei, Senhor, que virada é essa? Então, ali tocando na palavra, ali tocando nos pontos, realmente nós percebemos. Paulo fez uma ligação incrível com a sabedoria do Senhor. O Senhor brilhou para Paulo ali, trazendo a questão do Melquisedeque como nosso sumo sacerdote, né? O povo hebreu que estava querendo retornar para o ministério terreno, né?
Como o Mateus disse, tudo que o Senhor fez na terra é o nosso fundamento. E assim, o Josiel aqui, novo crente, perdão de mencionar, mas com certeza, para o Josiel ser salvo, ele lembrou do Senhor na cruz. Isso é evidente, irmão. Ele não vai lembrar do Senhor no trono, inicialmente. Até, na verdade, quando a gente prega o Evangelho, a gente prega o quê? Morte, sofrimento, o Cristo crucificado. Isso é normal. Sim. Mas hoje, nós precisamos avançar. Amém. Realmente, é sair desse sofrimento e avançar para esse Cristo glorificado. Amém. Amém. Então, esse é o que a gente precisa perceber, né? Esses dois pontos. O ministério terreno, que nós não podemos anular de jeito nenhum, mas nós queremos, assim como o Senhor não parou ali na cruz, ele avançou na experiência, nós também queremos avançar. O irmão falou uma frase muito importante. No site da Livre tem o programa de rádio, né? Assim, só tem inglês e espanhol até o momento. Aí os irmãos fazem alguns comentários sobre o estudo vida, tem algumas frases do irmão Whitney, e um irmão fez um comentário muito importante, que eu achei muito interessante nessa mensagem de áudio. Ele fala: a sua obra na terra e na cruz nos proporciona o perdão dos pecados, e seu ministério no trono, nos céus, nos ministra o necessário para vencermos o pecado. Sim. A cruz de Cristo nos libertou do Egito, e seu trono nos introduz em Canaã. E ele pergunta: onde nos encontramos neste momento? Então, realmente, nós precisamos estar nesse Cristo ascendido e na terra de Canaã, desfrutando tudo que é de melhor. Né? Amém. Amém. E quando finaliza, aqui, quando o Mateus finalizou a sessão, que fala que abriu o caminho da cruz, no estudo vida, o irmão, ele cita, né, o ponto 11, abriu o caminho da cruz. Ele fala que hoje não vemos Cristo sofrendo na cruz, nós o vemos no trono. E ele tocou num ponto muito importante, irmãos, que antes até também que eu li isso, eu lembrei sobre a experiência de Estevão. Então eu queria voltar um pouquinho com os irmãos de Hebreus para Atos, para a gente só lembrar o porquê que o irmão, né, tocou nesse ponto. Atos 7 é o que fala sobre o que aconteceu com Estevão. Mas eu queria voltar só um pouquinho, irmãos, em Atos 6. Por que chegou até Estevão também, né? Em Atos 6, começa falando sobre a multiplicação dos discípulos, e havia ali uma murmuração dos eremitas contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então tinha necessidade de mais alguns, que seriam os diáconos, né? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, obrigado. E o 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, procurai entre vós 7 homens de boa reputação, Amém, cheios do espírito de sabedoria. Amém. Irmãos, para servir a mesa. Eu lembrei, jovens, nós que pegamos as mesas para botar aqui para o almoço, homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Qual é a nossa condição na hora que nós pegamos essa mesa, limpamos a mesa e arrumamos a mesa aqui? Eu fiquei muito impressionado com isso, irmão. Os adolescentes que tocam aí, qual é a condição? Boa reputação, cheio do espírito de sabedoria. Isso é para encorajarmos a ver a nossa condição. Sim. Realmente nós avançarmos. Sim. Aí, pulando para o 5, né? Eu vou falar só a primeira parte. A palavra agradou a toda a multidão e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, ao decorrer, irmão, desse capítulo, do 6 e seguindo no 7, Estevão foi ao templo, né? Foi pregar o Evangelho, e ele foi ali insultado por alguns sobre a palavra, sobre o Cristo. E Estevão, como diz aqui o capítulo 7, se os irmãos tiverem oportunidade para ler, sempre fala: Estevão cheio do Espírito Santo.
Estevão cheio de sabedoria. E chega no ponto que eu queria falar. Atos 7:54. Depois de Estevão ter falado sobre tudo. Começou em Abraão e terminou no Cristo, né, crucificado e ascendido. Amém. Estevão 7:54. Ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Senhor Jesus. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus crucificado. Não. Jesus em pé à direita de Deus. Amém. Essa foi a visão que Estevão teve. Se Estevão tivesse preso no ministério terreno do Senhor, que foi muito importante ali na cruz, ele não teria essa visão de Jesus em pé à direita de Deus. Então, irmãos, às vezes na minha condição, eu estou ali. O Senhor morreu na cruz por mim, e eu fico rodando, e eu não lembro que esse mesmo Senhor que foi crucificado, ele dispensou vida para mim e ascendeu. Amém. E ele está lá no céu ministrando tudo para mim. Amém. Então essa experiência de Estevão me deixou muito, muito impressionado. Amém. E como Estevão estava cheio do Espírito Santo, o que ele disse? Eis que vejo os céus abertos. Amém. E o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Amém. Aí contra ele, né? Eles, porém, gritando em alta voz, taparam os ouvidos, arremetaram-se unânimes contra ele, lançando fora da cidade o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo. E apedrejavam o Estevão, que fazia o quê, irmão? Lamentava? Não. Invocava o Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, uma condição de morte e perseguição. Aqui a gente vê a alegria de Estevão. A palavra não fala que Estevão estava alegre, mas com certeza, irmão, ele tendo o Senhor, não tinha outra opção de não estar alegre. E mais, na condição que ele se encontrava, ele ainda pediu para o Senhor ter misericórdia de outros. Então, realmente, no nosso viver, na nossa vida diária, é desse Cristo que nós precisamos desfrutar. Amém. Estamos cheios do Espírito Santo e dessa sabedoria, o nosso viver vai ser como um viver que Estevão teve. Apesar de estarmos sendo perseguidos, às vezes estamos sendo apedrejados, às vezes por algumas situações que até buscamos, mas os nossos olhos estão totalmente no Senhor. Amém. Para finalizar esse ponto de Estevão, duas notas, irmão. Nota 55:3, que prova que quando o Senhor está nos céus, Ele não está à toa, Ele está trabalhando. Sim. Nota 55:3, quando se fala do Senhor em sua ascensão, geralmente se diz que Ele está assentado à direita de Deus, mas Estevão ouviu em pé à direita de Deus. Isso indica que o Senhor estava muito preocupado com o seu perseguido. Senhor. Eu lembro que quando eu escutei isso a primeira vez, foi numa conferência de Memorial Day virtual. Claro, eu nunca estive lá, então virtual. Foi na época da pandemia. O irmão falou, né, que o Senhor, tendo essa ação, Ele está intercedendo ali por Estevão. E ele falou: irmãos, lembre-se sempre, o Senhor está em pé, intercedendo sempre por nós. Amém. E outro ponto, irmãos, na minha mente humana, natural, eu fiquei pensando: mas por que, Senhor, se Estevão era tão cheio do Espírito Santo de sabedoria, por que aconteceu tudo isso com ele? Aí na nota fala assim, a terra, nota 56:1, a terra rejeitou a Estevão e se fechou para ele, mas os céus se lhe abriram. Amém. Indicando que estavam com ele e a favor dele. Amém. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Então, nós vimos que antes de tocar em Hebreus, Estevão já tinha visto, tira essa visão do Cristo celestial, né? Amém. Amém. E sobre a questão de como nós podemos entrar, irmão, nessas verdades,
na mensagem de áudio também o irmão fala uma frase muito interessante. Ele fala assim: hoje em dia existem muitos ministérios na terra e como cristãos nós temos a obrigação de examinar cada ministério. O verdadeiro ministério não é aquele que nos entretém ou nos educa, mas sim aquele que tem a capacidade de nos introduzir no Cristo maravilhoso que a Bíblia nos apresenta. O ministério do Novo Testamento faz isso, a ter uma vida unida com o nosso Deus. Amém. Então, como Mateus disse, ele nos deu um Novo Testamento. Sim. E nós precisamos estar cientes desse testamento. E como é que eu fico ciente, irmão? Só tocando na palavra. Ao abrir a palavra, lendo a palavra, para ser enchido do Espírito, eu vou saber que tudo que o Senhor deixou desse testamento, eu sou uma pessoa muito rica, né? Amém. Amém. Então, agora eu vou entrar nos 11 pontos, né? Assim como o Mateus disse, essa mensagem ela tem 22 pontos, 11 da sessão terrena e 11 da sessão celestial. Amém. Agora nós vamos começar sobre o ponto 1 da sessão, letra B, né? A sessão celestial. Amém. E o ponto 1 fala: Abrir um novo e vivo caminho para o Santo dos Santos. Como o Mateus disse aqui na frente, não há nenhuma barreira nessa estrada mais. Essa estrada está totalmente pavimentada, né? Eu acho que é muito evidente quando a gente mora num lugar que não é totalmente pavimentado ou faz aquela reforma, quando você está de carro, você sente logo, irmão. É só deslizar, né? Então hoje há nem pedágio, é verdade. Não tem nada para atrapalhar. É nem barricada. Então, hoje, o Senhor, Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Amém. Para confirmar isso, irmão, vamos na palavra. Hebreus 10. Hebreus 10, 19, 20. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. E aqui inicia, né, irmãos? Falando a palavra intrepidez, porque, como o Mateus disse, o fundamento ele já está em nós, ele já foi lançado. E, às vezes, na minha condição, eu olho algumas coisas e falo, mas Senhor, então aqui, 19 fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu, isto é, da sua carne. Amém. Então hoje nós temos um novo e vivo caminho para tocar no Senhor. Amém. Irmãos, o ponto 2: purificou os céus e as coisas que há nos céus com o seu sangue. Amém. Esse ponto, irmão, eu fiquei um pouco intrigado com ele quando eu estava desfrutando dessa palavra. Tanto aqui quanto no Estudo Vida, não há um versículo assim, claro, aqui escrito, né? E eu fiquei um pouquinho intrigado com isso, não duvidando da palavra, mas eu querendo entender por que os céus precisavam ser purificados. Só por causa disso. Então, como leu-se aqui, sofreu a morte por todas as coisas. Então, quando Adão pecou, todas as coisas foram contaminadas. Sim. Então tem a morte, a rebelião, então tudo precisava ser purificado. Sim, pode ser algo simples, mas para mim ficou aquilo ali na minha cabeça. Mas por quê? Aí, tendo comunhão, né? A comunhão nos salva, irmão. Eu não estava conseguindo achar um versículo assim que, naquele momento, parece que me convencesse. Eu não estava duvidando da palavra, mas eu queria contestar, afirmar, não, realmente, agora eu entendi. Amém. Então, Hebreus 9, 23. Na verdade, Hebreus 9, vou ler o 22 e o 23. Oh. 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Quase todas as coisas. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus
fossem purificadas com estes sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios superiores a este. Então, quando o nosso Senhor fez ali propiciação pelos nossos pecados, cumpriu todas as coisas, se ascendeu, os céus foram purificados. Amém. E isso me deixou muito encorajado. E mais à frente, a gente vai ver também, irmãos, por que os céus foram purificados. Né? Amém. Ponto 3. Confirmou a nova aliança e obteve redenção eterna. Hebreus 9:12. Senhor. Amém. Como Mateus disse, antigamente, os sacerdotes traziam as coisas, imolavam o animal, agora não mais, irmãos. Ele realmente confirmou uma nova aliança, que foi sangue do Senhor. Amém. Hebreus 9:12. E não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, obtendo eterna redenção. Amém. Irmãos, essas coisas só tocando na palavra. Amém. Como aqui em Hebreus ele diz, nós precisamos mesclar com fé. Tudo que nós lemos. Realmente, para que nós tomemos isso seja muito real na nossa vida. Amém. Principalmente no nosso viver diário. Senhor Jesus. Ponto 4. Obteve mais excelente ministério. 8:6. Hebreus 8:6. Antes era um homem, né, com falhas, até pecados igual a nós. Agora, Hebreus 8:6 fala, mas agora, ele obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também, mediador de uma aliança superior, instituída com base em promessas superiores. Amém? Tudo é superior. Amém. Tudo relacionado ao nosso Senhor é celestial. Amém. E não é porque é celestial que nós não temos a capacidade de desfrutar, pelo contrário. Por isso que nós estamos aqui hoje. Amém. É realmente, como ele morreu e ressuscitou e dispensou vida para nós, e se dispensou no nosso espírito, nós podemos tocar tudo que esse Cristo celestial tem. Amém. Tudo que ele fez, tudo que ele faz ainda, e tudo que ele obteve, nós podemos por causa do Espírito. Sim. Amém. Senhor. Amém. 5, né? Sim. Como fiador e mediador da nova aliança, garantindo-a. Amém. Mesmo versículo, Hebreus 8:6. Então, não foi o Alain ali, nem Arão, nem Abraão, nem Moisés, mas realmente foi o próprio Senhor. Amém. Que executou tudo isso. Obrigado. Como fiador e mediador. Só ele tinha essa condição, né? Realmente de ser o nosso fiador. Amém. Glória a Deus. Como testador do Novo Testamento. Vamos ser, né? Como testador do Novo Testamento. Amém. Como testador do Novo Testamento, Cristo executa esse testamento. Amém. Hebreus 9:16-17. Senhor Jesus. Ele não só faz, ele executa. Amém. 9:16-17. Pois, onde há testamento, é necessário que ocorra a morte do testador, porque um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que nunca vigora enquanto vive o testador. Então, o nosso Senhor, ele realmente é o testador do Novo Testamento. Amém. Aleluia. Irmãos, posso dizer que o ponto 7, ele, no meu ver, ele é o ponto central dessa mensagem, dessa parte, porque esse é o ponto que nós queremos tocar. Amém. Como o sumo sacerdote que intercede por nós e nos salva totalmente. Esses versículos são muito bons, irmão. Podia ler e anota também. Hebreus 7. Amém. Senhor Jesus. Hebreus 7, 25 e 26. Amém. Senhor Jesus.
Amém. Oh, Senhor. Por isso também Pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e que se tornou mais alto que os céus. Irmãos, esse é o nosso Senhor que intercede por nós, e não é uma parte do dia, nem é uma parte do meu ser, mas é totalmente. Amém. A nota é muito boa. Nota 25:1 fala: ou completamente, inteiramente, perfeitamente, até o fim e pela eternidade. No esboço, a gente leu na verdade na mensagem anterior, mas ela é uma posterior, né? Aí falando no ponto do esboço, fala assim: no fim do dia, quando você terminou o seu combate, ele terminou a sua intercessão, ele vem até você com pão e vinho, para ter um momento agradável com você. Amém. Então esse é o nosso Senhor, irmãos. A gente passa algumas situações na nossa vida diária e nós precisamos crer que o Senhor ele está intercedendo por nós. Eu percebo que às vezes, se eu permitir, como Mateus tocou aqui, que Satanás injete pensamentos na minha mente, eu fico prostrado e eu não consigo lembrar que há um Senhor intercedendo por mim. E não é numa parte do dia, não é só pela manhã quando eu invoco, claro, também, mas ele está disponível todo dia, diariamente, a todo momento para interceder por nós. Quando nós estamos guerreando, seja na nossa vida diária, em alguns pontos pessoais, ou seja na vida da igreja, esse Melquisedeque ele aparece para nós para ministrar pão e vinho para os seus vencedores. Então eu percebo que nós devemos perceber e isso ficar no nosso coração, que o Senhor ele está intercedendo por nós a todo tempo. Amém. Seja do mais novo ou mais velho, sejam os mais novos que estão na escola, seja que estejam na faculdade, sejam as donas de casa, seja que trabalham. A gente tem um Senhor que intercede por nós. Amém. Totalmente. Amém. Amém. Ponto 8. Como um ministro celestial que ministra o céu, a vida e o poder a nós. Irmãos, esse ponto 8 me tocou muito porque o Senhor me fez lembrar assim, quando você estava lá preso, no ponto 2, por que purificou os céus? Aqui está a resposta. Eu estou ministrando os céus para você. E o Senhor me fez pensar uma coisa. Eu senti isso, o Senhor me falando, irmão. Eu nunca vou ministrar nada impuro para você. Eu nunca vou ministrar morte para você. Eu nunca vou ministrar nada contrário à vida para você. Sim. Então, hoje, o Senhor, irmão, ele está ministrando os céus, a vida e o poder. Então, eu fico pensando, realmente, irmão, se a gente mesclar isso que a gente escuta com a fé, o nosso viver diário vai ser muito diferente. Amém. Mas muito mesmo. A nossa busca pessoal pela palavra, o nosso encorajamento a permanecer na vida da igreja, sendo um conselho com os irmãos, vai mudar, irmãos, quando a gente tem essa visão. Amém. Que o Senhor ministra do céu a vida e o poder a nós. Amém. Eu sei que tem situações que parece que nós estamos sem saída. Pode ser que alguns irmãos passem algumas tribulações que parece para mim além da medida, mas o Derek também leu um versículo ontem que o Senhor não manda nenhum tipo de tribulação que nós não possamos aguentar. Ele realmente está nos ajudando, nos fortalecendo e nos encorajando a prosseguir e a permanecer. Esse é o nosso Senhor. Amém. E realmente essa é a nossa realidade. Amém. Amém. Ponto 9. Como o santificador que nos santifica com a sua vida e natureza santa. Aqui, irmãos, pelo sangue ele nos santificou e hoje, como sua oferta na cruz, também ainda está nos santificando. Então nós estamos nesse processo. Não ficamos desencorajados. Sim. O Senhor está nos tornando santos, como leu aqui também. Apesar de em Corinto estar um turbilhão, Paulo foi muito sábio em suas palavras, por meio do Espírito Santo,
chamando os coríntios de santos chamados, santificados. Isso realmente nos encoraja, né? Amém. Ponto 10. Como o aperfeiçoador da fé, que nos aperfeiçoou na fé para a nossa vida. Esse eu gostaria de ler, irmãos. Hebreus 12, 2. Esse versículo é muito bom. Amém. O único que pode nos aperfeiçoar. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Amém. Ó Senhor Na nossa, Jesus. irmãos, fala que esse Jesus maravilhoso que está entronizado no céu e coroado com glória e honra é a grande atração do universo. Sim. Ele é como um grande imã que atrai a si todos os que o buscam. Amém. É por sermos atraídos pela sua beleza encantadora que desviamos os olhos de todas as outras coisas, Sim. exceto dele. Sim. Aí o irmão faz uma pergunta: sem esse objeto encantador, como poderíamos desviar os olhos de tantas coisas que nos distraem na terra? Então só o Senhor Amém. pode nos ajudar a desviar os olhares de outras coisas. E o último ponto, irmãos, como o autor da nossa salvação, Amém. que nos conduz à glória. Amém. Então, irmão, nosso destino é de glória. Como a gente diz, Satanás tenta, alguns homens tentam, às vezes a condição tenta a nos mostrar ter outra visão. Mas nós precisamos ter essa visão do Cristo celestial, Amém. do ministério celestial, Amém. e perceber que Ele está nos conduzindo à glória. Amém. Para finalizar, irmão, eu queria ler um versículo. Hebreus 8, 2. Se os irmãos acharam um pouco difícil o que nós falamos, ou se está um pouco incompreensível, tem um versículo muito bom. Hebreus 8:1, na verdade. Para finalizar essa minha parte, ora, o ponto principal das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, Amém. e se assentou à direita do trono da majestade do céu. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, teve comunhão com os irmãos e o Mateus vai dar uma palavra curta, adicional aqui. Amém? Amém. Ó Nossa comunhão a respeito dessa mensagem. Essa é uma excelente mensagem para a nossa experiência pessoal. Amém. Nós precisamos experimentar todos esses pontos que o Alan falou para subir na nossa experiência. Amém. Mas também é uma mensagem para a nossa experiência coletiva. Sim. Ela precisa fazer as nossas vidas, a nossa vida de reunião avançar. Amém. E aí eu vou tocar especificamente sobre a reunião do Partir do Pão, a mesa do Senhor. A gente faz isso todo domingo. É por tradição? Não é por tradição. O Senhor, das coisas que Ele mandou, uma delas foi até que Ele viesse. Amém. Que é partir o pão. Amém. Então isso tem um significado no coração de Deus muito grande. Sim. Ele não fez assim, vou só ocupar o tempo dele. Tem um significado muito grande. Sim. Então eu vou trazer essa mensagem à nossa experiência coletiva para as nossas reuniões do Partir do Pão. Amém. Alguém já imaginou que a reunião do Partir do Pão pudesse ser explicada com um gráfico? Eu vou explicar com um gráfico. Nós temos dois eixos. Não está completamente reto, mas então nós temos o eixo do tempo. Opa, perdão. Nós temos o eixo do tempo e o eixo do louvor. Aqui eu vou falar uma coisa bem rápida. É um ponto bem profundo, mas eu não vou adentrar muito. Tá?
quando nós falamos do Deus triuno, Deus é um, né? Mas também é três. Então é um mistério que vale muitas mensagens, mas eu só vou contextualizar para cá. Quando a gente fala em relação à sua essência, quando nós recebemos Deus, nós recebemos todo o Deus triuno. Mas quando falamos da sua obra e do seu mover, nós vemos uma distinção. Nós podemos ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele não está separado, mas a gente pode ver uma distinção no seu mover. O que eu quero dizer com isso? Deus Pai planejou, e teve um plano, né? Então Deus Filho, na pessoa de Jesus Cristo, levou a cabo esse plano. E hoje, como Espírito, Ele aplica a nós tudo que Cristo realizou, obteve e tem. Amém. Por que eu estou falando isso? A nossa reunião do Partido do Pão, ela está muito associada a isso. A gente pode ler junto um versículo, Efésios 2,18, para ajudar um pouco a contextualizar em relação a isso. Efésios 2,18. Senhor Jesus. Porque por meio dele, em um só Espírito, ambos temos acesso ao Pai. Aqui, por meio dele, é por meio de Cristo. Nós temos aqui, então, um aspecto econômico da Trindade de Deus. Por meio do Filho, no Espírito, nós temos acesso ao Pai. Lá em João 14, o Senhor também fala, né? Eu sou o caminho. O caminho para quê? Aí ele continua: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele, o Filho, é o caminho para a gente entrar no Pai. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente fala das nossas reuniões de Partido do Pão, da mesa do Senhor, a gente está aqui, a gente já ouviu isso muitas vezes. Para quê? Por causa do Senhor, sabe? Foi o que a gente ouviu aqui de manhã, né? Pela pessoa do Senhor e pelo que Ele realizou. Amém. Então, o gráfico começa assim. Ele não começa no zero, ele começa aqui. À medida que o tempo passa, a gente louva primeiro o Filho. Porque para entrar no Pai, a gente precisa do Filho como caminho. Então esse é o aspecto econômico. Outra vez, eu vou reforçar. Deus é um só. Amém. Ele não é três pessoas separadas. Ele é um só. Mas a gente pode ver essa distinção na sua obra. Tá? Então, à medida que o tempo passa, a gente louva o Senhor, o Filho, né? Então o que acontece? O tempo vai passando e a gente vai aumentando o nosso louvor. Quando a gente vem na reunião, é por isso que a gente às vezes fala: a gente não está aqui para se lamentar sobre a nossa condição. A gente está aqui porque a gente veio por causa de uma pessoa específica. Amém. Que é o Senhor. Amém. O Filho para ter acesso ao Pai. Amém. Então a gente vai louvando o Filho, né? Então obrigado pela sua obra. Mais que isso, obrigado pela sua pessoa. Amém. E o que é a pessoa? Tudo que ele é. Amém. Ele tem as suas virtudes, ele é amor, ele é vida, ele é luz. Então tudo que ele é são aspectos para a gente louvar o que ele é. Amém. E aí, porque aqui eu vou fazer a conexão com o que a gente viu. Nós vimos 22 pontos. 22 pontos para louvar o Senhor. Amém. Digamos que o ano tem entre 48 a 52 domingos. Se a gente conseguir entrar na realidade desses pontos, a gente pode ficar 22 domingos sem repetir um louvor. Porque a gente tem a experiência de Cristo em todos esses pontos. Amém. Isso é o que está no coração de Deus. Amém. Isso é a reunião do Partido do Pão, a mesa do Senhor. Então a gente vai louvando o Filho, né? Chega um momento que o Filho está completamente satisfeito. Amém. Ele fala: olha todos esses que me amam. Sim. O que eu vou fazer? Aí chega um momento que a gente parte o pão. A gente parte o pão. Eu vou fazer meio que um caminho aqui só por didático, tá? Então o que a gente está fazendo? Repara que o louvor nunca começa lá em cima. A gente precisa encher a reunião. A gente vai enchendo a reunião, vai orando, tá? Vai louvando, proclamando. E a gente canta um hino, canta dois, nos ajuda a encher. Às vezes a gente pode cantar até só um hino, se desse hino a gente conseguir extrair o louvor do Senhor. Sim. Então, reforço, tudo que nós fazemos não é por tradição. Tá?
É porque a palavra nos mostra o coração de Deus. Amém. O coração de Deus em relação à mesa, ele é muito profundo. Então, a gente vai louvando e esse caminho vai subindo, né? A gente precisa ir enchendo a reunião de louvor. E chega o ponto que a gente parte o pão. Tá? Esse é o ponto que Cristo está satisfeito. O Filho ele está tão satisfeito que ele fala assim: agora eu vou pegar vocês pela mão e introduzir no Pai. Amém. E aí é quando a gente entra na adoração ao Pai. Então aqui é louvor ao Filho e aqui é adoração ao Pai. Sabe? A gente não simplesmente está aqui para partir o pão e falar: agora é hora de pedir um momento de adoração ao Pai e acaba a reunião. Não, isso aqui é o quê? É o Filho satisfeito nos introduzindo na pessoa do Pai. Amém. E aqui por que não começa do zero? Porque a gente já chega na reunião em espírito. Na reunião em espírito. Então é importante. Eu diria que não é nem só desde a manhã do domingo, desde o dia anterior começa a reunião. Quando a gente vai entrando em espírito. E aí a gente chega para encher a reunião de louvor ao Filho que nos faz entrar no Pai. Amém. Por que a gente teve esse sentimento de trazer esse ponto nessa mensagem? Irmão, são 22 pontos que não são para só estar escrito no esboço. É verdade. Não são. Eles precisam atingir a nossa experiência. Amém. Primeiro a nossa experiência pessoal, né? Aqui está a nossa casa. Primeiro a nossa experiência pessoal. Sabe, trabalho, escola, qualquer coisa. E aí então, quando a gente chega na reunião e a gente vê, Senhor, eu estou entrando no seu coração, sabe? E como eu entro no seu coração, elevando louvor. Aí só um exemplo. Às vezes, ninguém faz por mal, mas às vezes a gente chega aqui e só lamenta a nossa situação. Só lamenta. Sabe o que acontece? Ao invés de subir, cai. Ao invés de subir, cai. Porque a gente, o Alan leu o versículo olhando firmemente. Amém. Então, às vezes, a gente está com o olho assim, ó, para baixo. Né? Mas a gente precisa olhar firmemente. Amém. Quando a gente olha firmemente, a gente vê: ó, esse filho é maravilhoso. O filho é maravilhoso. Olha o que ele fez por nós, ele se ofereceu de uma vez por todas. Amém. Mas não só isso, ele não parou de se oferecer. Ele agora está no céu intercedendo. Amém. Obrigado por ser o nosso intercessor. Amém. Ele ministra o céu, a vida e o poder a nós. Amém. Irmãos, vocês conseguem ver como que a reunião está subindo? Amém. Aí chega um ponto que o filho fala: uau, eles percebem o que eu sou. Amém. Pai, vamos amá-los juntos e vamos ser amados juntos por ele. Amém. Aí ele nos introduz no Pai e adoramos o Pai. Amém. Então, assim, esse é o nosso encargo, tá? É só até aqui. Amém. Esse é o nosso encargo. Domingo, esse, o próximo, até o fim do ano, até o Senhor voltar. Amém. Não é por tradição. Amém. É porque está no coração de Deus. Amém. Glória a Deus.